Questão 9 da FUVEST diz o seguinte: o nível de intensidade sonora, beta, em decibéis, é definido pela expressão beta é igual ao log de I sobre I inicial, que a gente chama de limiar de audibilidade, na qual I é a intensidade do som em watts por metro quadrado. I inicial é dado por 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado e é um valor de referência. Então, ele diz o seguinte: eu tenho aqui beta é igual a 10, que multiplica o log da razão do I sobre o I inicial, onde o meu I inicial é dado por 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Aí ele fala, os valores de nível de intensidade sonora, beta igual a 0 e beta igual a 120 decibéis, correspondem, respectivamente, aos limiares de audição e de dor para o ser humano. Então, quando eu falo que o beta é igual a 0, e quando eu tenho que o beta é igual a 120 decibéis. Então, quando eu falar que é 120 decibéis, é o limiar da dor. Porque nesse exato momento, começa a sentir dor, sim? Quando você escuta determinado som. Isso aqui é o limiar inicial. Foi o que ele colocou aqui, ó. Os valores de níveis de intensidade, limiares de audição. Esse aqui é o limiar inicial. Bom, aí ele fala, correspondem respectivamente aos limiares. Como exposições prolongadas a níveis de intensidade sonora elevados podem acarretar danos auditivos. Há uma norma regulamentadora, que é a NR15, do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, que estabelece o tempo máximo de 8 horas para exposição ininterrupta a sons de 85 decibéis. Ou seja, se você escutar algum som com nível de 85 decibéis, você fica exposto no máximo até 8 horas. Porque se você ficar exposto no máximo até 8 horas desse som, fato, vai gerar problema na sua audição e você pode ter perdas significativas dela. É isso que ele está dizendo. Ele continua falando. E especifica que a cada acréscimo de 5 decibéis, acréscimo, eu vou somando, do nível da intensidade sonora, deve dividir por 2 o tempo máximo de exposição. Então, se eu tenho 120 decibéis, se eu aumentar em 5 decibéis, eu divido por 2 o tempo de exposição que aquela quantidade vai ter. Então, quando ele diz o seguinte, ó, quando eu tenho 85 decibéis, eu tenho um período de 8 horas. Então, à medida que eu aumento em 5, ou somando de 5 em 5, eu vou dividindo de 2 em 2. Então, se eu colocar 90 decibéis, 8 dividido por 2, 4. Se eu colocar 90 mais 5, 95, 4 dividido por 2, 2 horas. Então, 95 decibéis vai ter 2 horas de tempo de exposição. E ele ainda fala, a partir dessas informações, determine, letra A intensidade sonora, que ele chamou de D, correspondente ao limiar de dor. Limiar de dor está correspondente a quem? Ao beta, 120 decibéis. Então, beta é de 120 decibéis. Como é que a gente descobre isso? Usando a nossa regrinha do logaritmo. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Usando aquela fórmula, beta é igual a 10 vezes o log da razão das intensidades. Quem é o beta? 120. É igual a 10 vezes o log da razão das suas intensidades. Maravilha. Bom, intensidade inicial você já sabe. Mas como estratégia eu vou deixar assim, para ficar mais fácil você visualizar. Ó. Se esse 10 está multiplicando esse log, que você não faça a mínima ideia de quem seja, vou colocar um x aqui. O que vai acontecer? Esse 10 você vai estar dividindo, não é isso? Então vai ficar 120 dividido por 10 é igual ao log da razão das intensidades. 120 dividido por 10 vai dar 12. Então, 12 é igual ao log da razão das suas intensidades. Bom, agora começa a brincadeira. Se você tem log de 100, como é que você descobre quem é o log de 100? Bom, o 100 é o seu logaritmando. Quem é a sua base? Se não aparecer a base é 10. Então, nesse caso aqui, o logaritmando é a razão das intensidades. Quem é a sua base? Não tem, então é 10. Então, se a sua base não tem,
aqui vai ser um 10, sim? Então, se eu colocar um 10 aqui embaixo, a pergunta é, quem é x? Então, a regra de logaritmo diz o seguinte, você vai pegar a sua base e vai elevar ao seu logaritmo, então 10 elevado a x, que vai te dar o seu logaritmando, que é 100. Mas você precisa entender que isso é uma equação exponencial, porque logaritmo é a inversa da exponenciação. Então, 100, escreve ele como uma potência de base 10. Consegue? Consegue, ó. 10 ao quadrado. Ah, bases são iguais? Acabou. Fim de papo, x é igual a 2. Então, o logaritmo de 100 é quem? 2. Então, eu vou usar a mesma estratégia aqui. Qual estratégia? O log de sobre inicial, ou seja, o log da razão igual a, né? É igual a 12. Então, o que eu faço? Ó, log da razão das intensidades é igual a 12. É isso que ele está dizendo para mim. Então, eu vou usar qual estratégia? Se a minha base é 10, então, eu vou ficar com 10 elevado a quem? A 12. Vai ser igual a quem? Quem é que está nessa posição 100? A razão das intensidades. Então, aqui, ó, eu vou colocar a razão das intensidades. Maravilha? Então, vamos escrever isso aqui. Então, daqui, vou vir para cá e vamos fazer essa escrita. Então, eu vou ficar com 10 elevado a 12, vai ser igual a quem? A razão das intensidades. Ah, você já tem a intensidade inicial, não tem? Tem, que é o limiar da audição. É quem? 10 elevado a menos 12. Então, é só a gente jogar aqui. Nossa intensidade é igual a 10 elevado a 12 vezes a sua intensidade inicial. Então, 10 elevado a 12 vezes 10 elevado a menos 12. Opa! Então, se eu tenho bases iguais, o que eu faço? É só somar os expoentes, né? Se eu estou multiplicando, esse valor vai aumentar, então soma os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 12 mais menos 12. Ou seja, 12 com mais menos 12, 0. Então, 10 elevado a 0, então a sua intensidade é igual a 1. O quê? Watts por metro quadrado. E a gente já sabe que as intensidades, a gente tem um limiar que ela varia de 10 elevado a menos 12 a 1 watts por metro quadrado. Por que ela varia? Porque é o limite inicial até o limite máximo que você pode escutar, para não ter perdas. Então, o limiar da dor, que é quando você começa a ter problemas, começa com qual intensidade? 1 watts por metro quadrado, que está associado a quem? A 120 decibéis. Então, com 0 decibéis, você tem 10 elevado a menos 12. E com 120 decibéis, você tem 1, que é 10 elevado a 0. Maravilha? Vamos para a letra B. Letra B, ele já diz o seguinte, ó. O valor máximo do nível de intensidade sonora beta em decibéis, então, nível de intensidade sonora, estou falando do beta em decibéis. Quando eu falar de intensidade sonora, estou falando do I, que é em watts por metro quadrado. Aqui um trabalhador pode permanecer exposto por 4 horas seguidas. Então, peraí, ele está dizendo o seguinte, qual é o nível em decibéis que você pode assumir se esse trabalhador ficar 4 horas seguidas? Bom, eu já sei, já entendi que à medida que eu aumento em 5 decibéis, eu divido por 2 o meu tempo. Não é assim? Então, vamos usar essa estratégia que está aqui em cima. Então, se ele diz assim para mim, eu tenho 85 decibéis. Isso aqui eu posso ficar 8 horas ininterruptas. Então, à medida que eu aumento em 5, eu vou ficando com 90 decibéis. E do lado de cá eu divido por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 horas. Opa, é o que ele quer, né? Em 4 horas. Em 4 horas vão ser 90 decibéis. Esse vai ser o nosso nível de intensidade sonora. Letra C. Os valores de intensidade I, com letra C, os valores de intensidade I que ele quer, e da potência P, da potência do som no tímpano de um trabalhador, quando o nível de intensidade sonora é de
100 decibéis. Peraí. Como é que eu vou descobrir isso? Eu já sei que a intensidade inicial é 10 elevado a menos 12. Beleza. Eu já sei que pela fórmula eu consigo descobrir quem é o meu I. Beleza? Esse que eu tenho e tenho o beta. Maravilha, descubro que é o I. Meu problema é que não é potência. Por quê? Porque na potência, ele diz para mim o seguinte, intensidade é igual a potência sobre área. A intensidade eu tiro da onde? Do beta, que ele te deu. A área eu tiro da onde? Bom, quando você faz a leitura, vamos fazer novamente, ele diz o seguinte, do som no tímpano de um trabalhador. Então, as ondas, elas estão se referindo a quem? Ao tímpano. Então, quando eu pensar no tímpano, o tímpano de um trabalhador tem uma circunferência. E o tímpano dele é dado pela circunferência, então tem um raio. E aí, professor, o problema não te deu realmente. Mas o tímpano de trabalhador tem raio equivalente a 1 centímetro. Então, daí, a gente já começa a tirar quem é a área do seu tímpano, para poder usar na questão. Mas vamos com calma. Vamos primeiro resolver quem é o I. Depois a gente pensa na área, depois a gente fala do tímpano. Vamos lá no beta. Então, beta diz assim, ó. Beta é igual a 10 vezes o logaritmo da razão das suas intensidades. Ótimo. Beta é 100. 10 vezes o logaritmo das suas intensidades. Praticamente a mesma ideia da letra A, né? 10 vem para cá dividindo. Dividido por 100, que vai dar 10. É igual ao log de quem? Da razão das suas intensidades. Ah, lembra disso? A base não tem, então a base é 10. Então, eu vou fazer 10 elevado a 10 é igual às razões das intensidades. Regra de logaritmo. Então, esse 10zinho que fica aqui embaixo, eu vou escrever ele 10 elevado a 10 é igual à razão das suas intensidades. Então, vem para cá. Quem é o seu I? O I zero você já tem, que é 10 elevado a menos 12. Então, seu I é igual a 10 elevado a 10 vezes o I inicial, que é a intensidade inicial. 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 12. Se eu tenho uma multiplicação de bases iguais, somos corretos. Então, a intensidade é dada por 10 elevado a 10 mais menos 12. Então, a sua intensidade é de 10 elevado a menos 2. Menos 2 o quê? Watts por metro quadrado. A primeira resposta está aqui. E a potência? Então, para descobrir a minha potência, eu vou usar essa intensidade, porque a potência vai ser a intensidade vezes a área. Maravilha. E a intensidade é 10 elevado a menos 2. A pergunta agora é quem é a área. Então, vamos na área e descobrir como é que a gente vai pensar nisso. Então, ó. Bom, a área do tímpano é uma circunferência. Então, é πr ao quadrado. Então, é como se pensasse no seu tímpano como uma circunferência e ela tem um raio. Que raio é esse? 1 centímetro. O raio é de 1 centímetro. Sim, raio não. Perdão, desculpa. Raio não. O diâmetro dele é de 1 centímetro. Perdão. O diâmetro dele é de 1 centímetro. Se o diâmetro é de 1 centímetro, então o raio é o quê? É a metade. Sim? Me perdoe pela falta, pelo erro. Então, meu diâmetro é de 1 centímetro. Então, seu raio é a metade do diâmetro. Mas os seus dados da sua área, ele é dado sempre em metro quadrado. Então, o que eu vou ter que fazer? Passar isso aqui para metro. Ok? Então, o raio é de 0,5 centímetros. Só que como é que eu passo para metro? Conversão. Converter, lembra daquela regrinha. Kátia hoje dançou muito depois comeu MM. Então, ó, Kátia hoje dançou muito, depois comeu MM. Maravilha. Estou em centímetro, quero chegar em metro. Então, tem que voltar 2 casas decimais. Então, raio, voltando 2 casas decimais, a vírgula está aqui, não tá? Volta 2. Então, ó, 1, 2. Então, eu vou ficar com 0,005 metros. Show de bola?
Ou você também pode escrever o seu raio como 5 vezes 10 é 0,5? Isso. Como 10 elevado a menos 3, né? Metros. Quem é π? Π é 3,14. Mas eu posso aproximar o π para 3, tá bom? Vamos aproximar o π para 3 para ficar com um valor melhor para a gente poder trabalhar. Então, vai ficar 3 vezes quem? 5 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Então, é 5 ao quadrado. Vai ficar 3 vezes 25 vezes quem é 10 elevado a menos 3 ao quadrado. O quadrado ele vem multiplicando todos os expoentes, regra de potenciação, né? Isso aqui tem 1, é porque 2 vezes 1 deu 2, 5 ao quadrado. 10 elevado a menos 3 vezes 2, 10 elevado a menos 6. Então, a minha área vai ser dada por TG 515, 75, vezes 10 elevado a menos 6, o quê? Metros quadrados, porque eu já passei o raio para metro. E agora? Agora a gente atua lá. Quem vai ser a nossa área, né? Nossa área é 75 vezes 10 elevado a 6. Então, se a minha potência é dada por 10 elevado a menos 2 vezes a área, então a sua potência é 10 elevado a menos 2 vezes 75 vezes 10 elevado a menos 6. Então, a sua potência é de 75 vezes 10 elevado a menos 2 com menos 6, base iguais, somos os expoentes de uma multiplicação, não é verdade? Menos 2 com menos 6 vai dar menos 8. Menos 8 watts. Bom, você pode usar dessa estratégia, mas geralmente a gente quando escreve como uma potência de base 10, a gente escreve como notação científica. Então, a gente vai usar que a potência é dada por 7,5 vezes 10 elevado a quem? Aí entra, às vezes, alguma pergunta que algumas pessoas se questionam porque têm dúvidas sobre isso. Se eu tenho 10 elevado a menos 8, é porque eu andei 8 casas para a esquerda. Não é verdade? 8 casas para a esquerda. Se a minha vírgula está aqui, é porque eu já tinha andado uma. Então, eu preciso andar 8. Preciso andar quantas agora para ficar com as mesmas 8 que eu andei aqui em cima, quando a vírgula estava no final? Se a vírgula se adiantou uma casinha, é aquele antecipado, né? Da pessoa que está na frente. Ela não tem que andar 8, ela só tem que andar 7. Então, vai ficar 10 elevado a menos 7 watts. E aqui está a nossa resposta. Tá bom? Em metros, né, galera? Isso é dado em... Desculpa, isso é potência, Vanessa, eu botei watts. Tá aqui nossa resposta final. Tranquilo? Beijo pra você.